Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Turma, gravando mais uma videoaula aqui, respondendo a lista de atividades, né, corrigindo ela. E a atividade que a gente vai estar respondendo agora é a atividade número 2, né, sobre o tema de nomenclatura de compostos orgânicos. Bom, turma, todos os compostos orgânicos que a gente estudou até agora, existe uma forma, né, da gente dar nome a eles, né, que essa forma e esse nome, que é o nome oficial, que a gente chama nome IUPAC, né, que é o Instituto que regulamenta, né, a nomenclatura dos compostos orgânicos, não os compostos orgânicos, os compostos químicos, certo? Que vai determinar o quê? A sua estrutura e a forma correta de dar nome a um composto orgânico. Então a gente começou na última aula, pessoal, a estudar como dar nome a um hidrocarboneto. Ou seja, cada grupo de composto orgânico, a gente vai estudar outros grupos depois, eles possuem o quê? Uma estrutura de nomenclatura parecida com a dos hidrocarbonetos. Muitas vezes vai mudar o quê? O sufixo, que indica o quê? O grupo onde que a gente o grupo pertencente àquela estrutura. Como eu falei, né, o objetivo do nome, dar nome a um composto orgânico é descrever qual que é a estrutura dela. Ou seja, cada parte do nome de um composto orgânico, se vocês olharem em fármacos, vocês vão ver lá atrás alguns nomes lá, metilbenzeno, entre outros, né? Várias nomenclaturas que são diferentes, aquelas nomenclaturas vão indicar a estrutura do composto orgânico, certo? Ou seja, qual que é a sua estrutura, ou a partir da estrutura a gente consegue o quê? Dar nome ao composto orgânico. Então é um vice-versa, ou com o nome você consegue desenhar a estrutura, ou a estrutura você consegue escrever o nome dela, certo? Então, para dar nome a um composto hidrocarboneto, existem algumas regras. A primeira regra, você tem que determinar a cadeia principal, certo? E seu nome. Cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono, né? Vocês vão entender com a prática como que é essa cadeia principal. Mas é aquela que tem a maior sequência. Se você tem uma cadeia ramificada, né, você vai seguir que a cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos em sequência, certo? A regra número 2, escolha o prefixo de acordo com o número de carbonos, sendo que, regra A, o membro inferior do nome. A regra 3, né, você vai indicar o que? O membro intermediário do nome, que é o infixo, e a regra 4, o sufixo da nomenclatura será a letra O, porque O indica hidrocarboneto, ou seja, estrutura somente com carbono e hidrogênio. Primeiro aqui, o prefixo, pessoal, vai indicar o que? A quantidade de átomos de carbono que você tem na cadeia principal. A gente vai aprender depois como dar nome a uma cadeia ramificada. Mas a cadeia principal você vai escrever primeiro o prefixo. Um carbono indica met, né, 2 carbono et, 3 carbono prop e assim até 10 carbonos aqui. Existe nomenclatura para mais de 10 carbonos, sim, mas a gente vai usar só até 10. O infixo, pessoal, vai indicar o tipo de ligação entre os carbonos. Se a cadeia for uma cadeia saturada, somente ligação simples, então o infixo vai ser an. Se possui uma dupla ligação, vai ser en. Se possui uma tripla ligação, vai ser in. Né? Aí temos o de en, quando tem duas duplas ligações, e o de in, quando tem três. Né? E o sufixo O, como eu já falei para vocês, que indica o quê? Que aquela estrutura só possui o quê? Carbono e hidrogênio. Com isso, pessoal, aqui a gente tem alguns exemplos, que nem que é o CH4, ou seja, um hidrocarboneto de somente um carbono, você coloca o prefixo o quê? O prefixo met, que indica o quê? Um carbono, infixo an, que indica ligação simples, né? Não tem nem ligação simples, e O como hidrocarboneto. Aqui, ó, hidrocarboneto com 2 carbonos e H6, ou seja, possui cadeia saturada, né? O prefixo é et, que indica 2 carbonos, né? O infixo é an para simples ligação e o sufixo O para hidrocarboneto. E assim até 6 carbonos a gente tem a estrutura aqui. Com isso, pessoal, vamos tentar responder essa questão, essa atividade número 1. A número 1 aqui, turma, traz 3 moléculas, né, e pede para a gente dar o nome a eles. Bom, vamos lá, pessoal. Vou estar desenhando aqui as estruturas aqui no caderno para poder facilitar, né? CH2, CH2, CH3. Ou seja, temos uma estrutura aqui com quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. Entre os átomos de carbono só tem o quê? Uma simples ligação. Tá vendo que só tem aqui, ó, uma linhazinha entre um e o outro? Então a gente já sabe o quê? Que essa estrutura tem 4 carbonos e só simples ligação entre eles. Como que seria o nome dela então, pessoal? Vamos ver aqui a tabela. A tabela indica o quê? Para 4 carbonos o prefixo é but. Então a gente escreve but. Para simples ligação o infixo é an.
Então a gente escreve AN e para hidrocarboneto termina com O, né? Então o nome dessa estrutura aqui é butano, né? A estrutura do gás de cozinha. Depois dela temos a letra B aqui, ó, que você tem o quê? Uma estrutura parecida, né, com a do butano, só porque agora você tem o quê? Somente 3 carbonos. Então o que vai mudar? Vai ter que mudar somente aqui, ó, o prefixo. Agora, em vez de a gente ter um prefixo para 4 carbonos, tem que ter um prefixo para 3, que é o prop, né? Então a gente coloca prop aqui, AN de simples ligação e a terminação O de hidrocarboneto. O nome aqui, propano, né? E por último a gente tem a letra C aqui, que vai indicar o que? Um carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Como assim 8 carbonos? Lembra das estruturas de linhas, pessoal? Onde cada vértice aqui, né? E cada ponta da linha a gente tem um carbono. Então, ao todo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, temos 9 carbonos aqui, né? Então, como que seria o nome aqui? Tá vendo que entre os carbonos só tem ligação simples? Quando a gente está desenhando estrutura de linhas, quando tem dupla ligação, aparece isso aqui, ó, né? Parece uma outra linha sobreposta, né? A cadeia principal aqui, que é o que? De dupla ligação. Aqui a gente não tem, então só simples ligação. Então como que seria o nome dela, né? Primeiro a gente tem que saber qual que é o prefixo para 9 carbonos. O prefixo para 9 carbonos é non, né? Então a gente coloca o que? A palavra non aqui. Simples ligação a gente aprendeu que é infixo AN e a terminação O de hidrocarboneto. Então, nonano, né, é a resposta dessa letra C. Aí agora, pessoal, a número 2 já é o contrário. A número 2 aqui, ele deu o quê? Os nomes, né? E pediu para a gente desenhar a estrutura. Tá vendo que tem uma aí que já a gente até achou o nome, que é o propano, né? Então, vai ser até mais fácil a letra A. E depois a gente vai fazer as outras respondendo também, certo? Então, propano, pessoal, a gente já até achou aqui, ó. Qual que é a estrutura do propano? O propano, então, indica o quê? 3 carbonos. 1, 2, 3. Aí aqui só falta o quê? Completar com os hidrogênios. Então, toda vez que vocês forem desenhar uma estrutura a partir do nome, desenhe primeiro aqui, ó, a estrutura principal com os carbonos, depois você liga os hidrogênios, né? Você completa com os hidrogênios. Bom, vamos lá. Letra B, pentano. Pente, pessoal, vem de quê? De pentacampeão, né? Que nem o Brasil é. Então, pente indica o quê? 5 carbonos, né? Então, você coloca aqui, desenha os 5 carbonos. 3, 4, 5. Essa é a estrutura principal do pentano, né? Como o infixo é AN, significa o quê? Só simples ligação entre os carbonos. E a terminação O indica o quê? Carbono e hidrogênio. Então, aqui só falta complementar a estrutura com os hidrogênios e está desenhado esse hidrocarboneto. E por último a gente tem o octano, né? Oct, pessoal, vocês acham que indica quantos carbonos, né? Eu acho que você já tem uma ideia, mas vamos conferir aqui na tabela. Oct indica o quê? 8 carbonos, né? O próprio nome oct já lembra, né, de 8, né? Então a gente desenha o quê? Os 8 carbonos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Só simples ligação entre os carbonos. Então já está aqui, ok. E O de hidrocarboneto, só falta o quê? Completar os hidrogênios, né? Cada um desses carbonos aqui do meio vão ter 2 hidrogênios, porque eles já estão fazendo 2 ligações com os carbonos vizinhos, então só falta 2 ligações, então são com 2 hidrogênios. E aqui está a estrutura do octano, que é a molécula da gasolina, certo? Então está desenhada aí, pessoal, está respondida essa lista, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só me procurar, que eu vou estar à disposição. Tchau, tchau.